Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma boa pergunta, né? Se ele era mestre da lei, ele devia ser um professor, um levita, professor da escola sabatista judaica. E fez essa pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Então, esse homem sabia que ele tinha uma alma, que ele tinha um espírito, que precisava de vida eterna. Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Ele era o homem da lei, então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Olha, o homem respondeu na mosca, acertou 100%. E Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isto e viverás. Isto é, ame a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Ame o próximo como a ti mesmo e você terá a vida eterna. Então, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou, versículo 29, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Você já ouviu história semelhante a essa alguma vez? Sim ou não? Hein? Você que assiste Cidade Alerta, Brasil Gente, é toda hora, é todo dia, alguém ficou, quando não é morto, geralmente se for polícia, morre. Não é só de ficar semi-morto, não. Todo dia, nós que vivemos Rio, São Paulo, as grandes cidades. Casualmente, diz o versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de longe, passou ao largo. Semelhantemente, um levita, descendo por aquele lugar, vendo-o também, passou de largo, longe do cara caído, ferido e machucado. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe as feridas, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Quer dizer, se ele ficou pelo menos aquele dia inteiro em função daquele homem. Tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou o hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus agora pergunta: qual dos 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, dos assaltantes? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Amém e amém. Queridos, eu quero nessa manhã falar sobre a igreja. A igreja. A igreja é uma oficina de Deus. Precisa e deve ser uma oficina de Deus. E se ela é oficina de Deus, ela é lugar de cura. Ela precisa e deve ser lugar de cura, lugar de restauração.
A palavra igreja, no Novo Testamento, na língua original da Bíblia, significa chamados. Chamados. Nós temos uma chamada. Todo mundo que é da igreja, que ama a igreja, que vem à igreja, que vive a igreja, é um chamado. É um chamado para uma atividade, para uma missão. A palavra igreja significa assembleia reunida, uma reunião. Isto aqui é uma igreja. Essa reunião é uma igreja. Nós estamos reunidos como igreja dentro de um prédio. O prédio não é a igreja. A igreja é isto aqui. Essa reunião, em nome de Jesus, com a proposta que tem, isto aqui é igreja. Então, igreja é lugar de cura, igreja é lugar de restauração. E o que me chama a atenção nesse texto, nessa passagem, que o texto diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, que fica ali 10, 15 quilômetros de distância, o máximo. Só que é lugar de montanhas, sobe e desce montanhas, perto. E este homem foi assaltado e foi ferido e foi machucado, diz o texto, ficando semi-morto à beira do caminho. Isto é um caso que acontece todos os dias, todas as horas, numa grande cidade como o Rio de Janeiro. E já acontecia há 2000 anos atrás, lá em Jericó. E acontece hoje, todo dia, em Jericó. Jericó hoje é uma zona palestina altamente perigosa, principalmente para os turistas que visitam Jericó. Está sujeito a ser assaltado, perder tudo. É só descuidar que vai ser roubado pelos palestinos, pobres, miseráveis, sem esperança. Então, este homem cai nas mãos dos salteadores. E a história diz que passa um sacerdote. O sacerdote está indo de Jerusalém para Jericó, ele passa e vê o homem ferido, mas não dá bola. Ele tem uma atividade, ele está no horário de ir para a igreja, para fazer lá o seu ritual. Ele era um homem, um obreiro da igreja, o sacerdote era um obreiro. Depois do sacerdote, desce pelaquela mesma estrada um levita. O levita era um homem que trabalhava também na igreja, era um obreiro da igreja, porque nós pensamos que levita era só cantores, uma tolice. Levita podia ser varredor da igreja. Levita poderia ser o homem que trazia a ovelha para ser sacrificado. Levita poderia ser quem lavava o sangue dos animais que era aspergido por ali. Eram os trabalhadores do templo, chamava-se levitas. Das mais diferentes atividades, eram levitas. Passou, também não deu bola. E era um homem que conhecia a palavra, conhecia Deus, passou. Veio um samaritano. Samaritano é um judeu de Samaria. Israel tinha 5 estados na época de Jesus, e um dos estados era o estado de Samaria. Era judeu, mas era judeu de terceira classe. Não era judeu puro sangue. Tinha os judeus puro sangue, moradores de Jerusalém. Aqueles eram judeus misturados, porque nos outros períodos antes, aqueles judeus casaram com gentios, com não-judeus, e fizeram uma mistura ali. E eles não eram judeus legítimos. Então, eram pessoas discriminadas, altamente discriminadas, apesar de viver dentro de Israel, mas que viviam em Samaria, eram altamente discriminados. Tanto que eles não eram bem-vindos a Jerusalém, eles tinham um templo lá em Samaria, onde eles adoravam lá em Samaria mesmo. Muito bem. Mas este homem, ao passar, e aí, o que eu estou dizendo isso? É que nós julgamos as pessoas, às vezes pela a igreja, pelo que ele frequenta, por isso, por aquilo, a gente julga. Esse homem, ao passar, ele viu aquele homem ferido. Diz a Bíblia que ele parou. Ele parou. Ele aplicou os primeiros socorros naquele homem. O que ele sabia fazer, ele fez. O que podia fazer de melhor, ele fez naquele homem, naquele momento, exato momento. Mas ele não fez só isso e foi embora. Diz a Bíblia que ele pega aquele homem ferido, machucado, quebrado, e põe em cima do seu animal. E vai até Jericó. Ele entra na cidade,
com aquele homem. Ele procura uma pousada, uma hospedaria, que nós hoje chamaríamos de pousada. O que é uma pousada? Não é um hotel, é um lugar onde você dorme uma noite, toma um café de manhã e vai em frente, vai embora. É um pequeno hotel só para dormir uma noite e tomar um café da manhã. Ele chega, deixa aquele homem ali naquela pousada, ele fica com aquele homem aquele dia, ele perde tempo, ele investe tempo naquele homem. Ele cuida daquele homem. E no dia seguinte, ele levanta, ele tira dinheiro do bolso, ele dá dinheiro ao dono daquela pousada, dizendo, cuide deste homem para mim, cuide dele, e eu vou deixar esse dinheiro com você. E se por acaso você gastar além, eu pago na volta. Eu estou de volta daqui, sei lá quantos dias, eu vou voltar e eu te pagarei tudo. Cuida deste homem. Irmãos, o que eu queria chamar, o que me chamou a atenção, eu disse, a nossa igreja, a Igreja Nova Vida do Meia, da Rua Maranhão 131. E todas as igrejas evangélicas do Brasil, do Rio de Janeiro, deveria ser como esta pousada, como esta hospedaria. Nós devíamos funcionar como esta pousada. Nós devíamos ser como essa pousada. E cada um de nós que estamos aqui, eu, você que estamos aqui, eu que tenho quase 100 anos de igreja, você que tem 99, você que chegou ontem, nós devíamos ser todos como esse samaritano. Não tem título, não é sacerdote, não é levita, não é diácono, não é presbítero, não é regente do coral, mas é alguém que tem amor e paixão no coração pelo outro, pelo próximo. E que cuida daquele que precisa ser cuidado. Essa história é tão relevante que Jesus a contou nesse momento. Quando alguém chega para Jesus e perguntou, mestre, Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? O homem citou os mandamentos, os 2 primeiros, de maneira elegante, maravilhosa. Jesus disse 10 para você. Mas você precisa ir além, você precisa pôr isso em prática. Ele perguntou, quem é o meu próximo? Eu não sei quem é o meu próximo. Aí Jesus disse, quem é o próximo? O próximo é aquele carente, aquele necessitado. Então, queridos, igreja é lugar de cura, lugar de restauração. Lugar de cura e restauração. Igreja é um hospital. A igreja precisa ser um hospital, porque o hospital é um lugar de cura. Infelizmente, as pessoas vão para o hospital para morrer, mas não era essa a finalidade do hospital. Né? É lugar de vida, de cura. A igreja devia ser um hospital maternidade. Um hospital maternidade, lugar de vida. E eu e você, que somos membros da igreja, que somos participantes da igreja, nós não estamos aqui para assistir um espetáculo, nós estamos aqui para sujar as nossas mãos. Este homem sujou as suas mãos. Sujou com óleo, sujou com vinho, sujou com o homem que estava ferido, machucado, sangrando, ele sujou as suas mãos. Ele colocou sobre o animal, ele levou, ele tirou dinheiro do bolso, ele investiu em prol de alguém que ele não conhecia. Igreja, lugar de cura. Igreja, lugar de cura. Igreja é um hospital, onde nós viemos para esse hospital. Todos nós aqui, queridos, estamos no hospital. Eu fiquei com inveja dessa pousada. Quando eu li essa história, quando eu conheço essa história, eu estava lendo, eu disse, poxa, nossa igreja tinha que ser como esta pousada, porque esta pousada funcionou como uma verdadeira igreja, um lugar de cura. O dono daquela pousada cuidou do ferido, do machucado, dando alimento, dando cuidado, dando tudo o que ele precisava, para até que ele saísse dali curado, restaurado, de pé. Igreja precisa e deve ser um lugar de transformação. Igreja não é um clube de comadres ou de compadres. Às vezes as igrejas não passam de um clubezinho de compadres fofoqueiros e comadres fofoqueiras. É verdade. Igreja pode virar uma coisa horrorosa,
Pode virar. Eu conheço igreja que se virou, e eu tenho 60 e tantos anos de igreja, então eu conheço igreja que virou um clube de fofoqueiro. Terrível, irmão, terrível, terrível, terrível. Um lugar que era melhor que fechasse as portas, abaixasse as portas, apagasse as luzes, porque a gente só para fazer fofoca um contra o outro, meu Deus, cada um chutando a canela do outro. É terrível, terrível. Você pensa que não é? É terrível, irmão. E nós estamos sujeitos a cair lá. Se você não tomar cuidado e eu não tomar cuidado, nós vamos parar lá. Nós vamos ser isto. É isto que nós vamos ser. Mas a igreja não é para isto. Igreja é lugar de transformação de vidas. E essa transformação acontece pela palavra, acontece a transformação pelo louvor e acontece pela comunhão. A comunhão dos crentes é um fator de transformação. Nós podemos até não ter uma boa mensagem. O pastor está frio, está cansado. Mas você é uma mulher, um homem cheio de amor, cheio de graça, na comunhão uns com os outros. Quem recebe lá na porta, dá um aperto de mão. Bem-vindo, meu amado. Aqui é o lugar. Você escolheu o lugar certo para vir nessa manhã. Olha, Deus te ama e eu também. Comunhão transforma vidas, irmãos. A pessoa não vem na igreja só por causa da mensagem, nem só por causa da música, mas por causa da amizade com os irmãos. Amém, querido? Você sabe, eu fui salvo 2 vezes. Fui salvo quando eu aceitei Jesus com 13 anos. E foi uma maravilha, foi uma experiência real. Mas quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu fiquei sozinho aqui. Ninguém me conhecia. Uma coisa terrível, 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 terrível. Terrível. Eu fui em dezenas de igrejas, entrava numa igreja, entrava em outra, mas entra assim como cachorro, vira-lata que entra espantado. Você pensa, 1960, meu Deus. Até que um dia eu entrei na igreja congregacional de Ramo, na rua Cardoso de Moraes, 511. Cardoso de Moraes, 511, igreja congregacional de Ramo. Naquela época era Ivan Ávila, pastor, e Ibani Cardoso Soares, pastor. E depois do culto, veio uma moça, não uma menina, eu tinha 17 para 18 anos, mas era uma moça de 30 anos, 40 anos, e veio e disse, quem é você? E eu falei, você é crente? Sou crente. Você veio de onde? E ficou me entrevistando. Depois ela me botou a mão no meu ombro, meu Deus, nunca uma mulher tinha posto a mão no meu ombro. E eu fiquei maravilhada, foi muito bom. Aí disse assim, eu vou te apresentar o pastor. E me levou no gabinete do pastor Ivan Ávila, que era um jovem doutor, que é alguém que conheceu, gente da melhor qualidade. Ele me abraçou e disse, Tião, isso aqui é seu lugar. E eu disse, esse cara é profeta. Porque como é que ele sabia que eu era Tião lá na roça? Viu? O cara era esperto, Ivan Ávila, doutor, menino que com 22 anos era pastor, formado na faculdade de Direito. Depois se tornou presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Então me abraçou, e a comunhão, o abraço. De repente, no dia seguinte, era uma igreja de 150, 200 pessoas naquela época, umas 200 pessoas, tinha orquestra, tinha tudo, era uma boa igreja, para aquela época era uma boa igreja. E a comunhão me salvou, abraço me salvou, carinho me salvou, palavras amigas me salvou, me trouxe, e no domingo seguinte eu estava lá, e no outro eu estava lá, e no outro eu estava lá. Amém, querido? Se não fosse aquilo, talvez eu não fosse um cristão hoje. Então, comunhão, amizade. Irmão, você pode ser um vaso de bênção nessa igreja, sem pregar, sem cantar, sem fazer, mas falando, sendo transparente, sendo sincera com outras pessoas. Pessoas querem olhar nos seus olhos e ver sinceridade, ver amor, ver integridade. Você pode ser bênção. Glórias a Deus, mas tem que ser bênção.
É muito fácil eu olhar para o fulano e dizer, você é feia, você é gorda, a roupa está mal vestida. Isso é muito fácil, irmão. Mas abraçar, acolher, receber no amor de Deus, no amor de Cristo, isto é uma missão linda. Isto é uma missão transformadora. Isto toca, isto mexe, isto opera. A igreja é um lugar de amor. Igreja é um lugar de cura e de restauração, porque a igreja é lugar de amor. Este homem pegou este infeliz, que foi roubado, ferido e machucado na beira da estrada, e levou para uma pousada, tirou dinheiro do seu bolso, deu, disse, cuide deste homem, e se ele tiver você gastar além desse que eu estou te dando, eu te pago na volta. Isto é o quê, irmão? Isso é uma obra de amor. Igreja é lugar de amor. Eu não vou abrir a minha caixa de ferramenta, não. Eu estou segurando, porque eu tenho mais. Mas devia de abrir. Fazia muito bem se abrir. Porque eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para te abençoar. Igreja é lugar de amor. O maior sinal que Cristo vive dentro de nós é o amor. João, capítulo 15. Leia comigo, João, capítulo 15. João, capítulo 15, o versículo é o versículo 9. Diz assim, olha o que está escrito. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento, ouça bem, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O que é que ele manda? Você é meu amigo, disse Jesus. Você será meu amigo se você fizer o que eu te mando. O que é que ele nos manda? Nesse texto, né, aqui. Que a gente ame uns aos outros, como ele nos amou. É amar com o amor de Deus. Não é fácil, mas a gente aprende a amar. Você sabia disso? Quando eu fui ser pastor em 1969, fui ordenado sem nem saber, era um inocente, e alguém me botou lá e disse, você vai ser pastor dessa igreja, lá em Parada de Lucas. Eu fui. Rapaz, era uma igreja difícil. E eu e Silésia, eu era noivo da Silésia, e a Silésia era noiva de mim. Aí, rapaz, eu estava, de repente, a igreja congregacional. Aí eu tive a primeira reunião com os diáconos, tinha 27 diáconos, tinha 10 membros, 27 diáconos. E quem foi de lá sabe. Me deu um trauma. E por aí, me botaram numa roda. E por aí foi. Vi diácono velho, que só sabe cobrar, não sabe dar. Então, meu Deus do céu, foi difícil. Mas eu disse, eu tenho duas coisas a fazer. Ou ir embora amanhã, ou aprender a amar todo mundo. Tem que aprender a amar. E eu, ignorante, coitado, pobrezinho, mas eu descobri, o Espírito Santo me falou, amor se aprende a amar. Você aprende a amar. Se você quiser amar, você ama. Amém? Você aprende a amar. Eu conheço um casal, amigo meu, que o pai chamou o rapaz de 22 anos e disse, meu filho, tem essa moça aqui, casa com ela, que ela é uma boa moça. O rapaz, 2 meses depois, estava casado com a moça, estão vivendo há 25 anos, maravilhosamente, morrendo de amor um pelos outros. Ele nunca tinha visto a cara da moça. Com 1 mês e pouco, casou com ela. Eu podia dizer nome que você ia conhecer essa pessoa, mas eu não vou falar o nome, porque isso é particular. Mas, veja bem, ela aprendeu a amar. E a amar quem é bonito é muito fácil. Eu quero ver amar feio, mas amar bonito é fácil.
Olha, então, eu tenho que namorar 7 anos para poder gostar. Bobagem, você aprende a amar, você aprende a gostar das pessoas. Então, irmão, aprenda a gostar uns dos outros, aprenda a amar uns aos outros. Aprenda com Jesus, se você quiser ser amigo dele. E terminando, eu quero dizer que igreja é lugar de amigos. Esse homem foi amigo deste infeliz que foi assaltado, ferido e machucado. Este homem apegou ele, colocou no seu animal, perdeu um dia inteiro, porque ele ficou daquela pousada cuidando. No dia seguinte, diz a Bíblia, no dia seguinte, ele deixou com o hospedeiro, pagou. Então, isso é um ato de amigo. Amigo é isso, irmão. Amigo não é tapinha nas costas. Amigo é você estender a mão na hora da necessidade. Amigo é você... igreja é lugar de amigos. Amém? Igreja é lugar de amigos. Jesus disse, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Os discípulos de Jesus eram amigos. Mesmo quando os discípulos se aproximaram, Judas se aproximou no Getsêmani, naquela hora mais incrível da vida de um humano, porque Jesus era humano. Jesus olha para Judas e diz, amigo, o que você quer? Amigo, o que vieste buscar, amigo? Jesus o chamou de amigo, porque Jesus era amigo de Judas. Jesus era amigo, Jesus é o fiel amigo. Quão bondoso amigo é Cristo. Amém, querido? A nossa amizade é uma amizade que nasceu na cruz. A nossa amizade não é uma amizade de comadres. A nossa amizade, irmão, ela é real, ela é autêntica, ela é verdadeira, porque ela nasceu na cruz. A Bíblia diz, a palavra de Deus, Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a paz, a amizade que há entre nós foi feita por Jesus na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos torna amigo caiu sobre ele. Então agora não pode haver inimizade entre nós. Glórias a Deus. Amigos verdadeiros, amigo mais do que irmãos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Igreja é lugar de amizade, ser amigo, de conhecer. Se você entra aqui, não dá 1 ano, 2, 3, não conhece ninguém, não se relaciona com ninguém, eu te quero dar um conselho, começa a conhecer pessoas, começa a se fazer amizade. Isto é criar raiz. Uma árvore que não tem raiz, ela não dá fruto. Uma árvore que não tem raiz, ela não produz, e ela está... breve ela vai morrer, porque ela não vai suportar os dias difíceis. Mas se você tem raiz, amizades verdadeiras, isto vai fazer bem. Amém? Eu quero encerrar a minha palavra, orar por você, dizendo o seguinte: você é amado para amar. Amém? Nós somos amados por Deus para amar uns aos outros. Nós fomos acolhidos por Deus para acolher uns aos outros, sem fazer escolha. Amém, querido? Você me ouviu? Diga então, eu fui amado para amar. Eu fui acolhido para acolher. Essa é a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Que o Espírito Santo trabalhe em nós. Que o Espírito Santo faça dessa igreja uma igreja. Nós podíamos virar um clube. Nós podíamos estar com muito mais gente aqui. Nós podíamos ter a igreja superlotada. E eu sei como fazer isto. Eu sei que há truque. A truque. Nós fomos num congresso uma vez e um dos homens maiores que está no rádio e na televisão aí disse: eu vou ensinar vocês um truque que a igreja de vocês enche em 2 meses. E é um cara que é dono de rede de rádio, tem televisão, está bombando. Ele disse: eu vou ensinar um truque que a igreja enche em 2 meses. Eu saí e levantei porque eu não quis aprender o truque. Mas eu não sou tão besta. Eu sei
como eu poderia trazer gente aqui. Mas nós preferimos ser igreja de Jesus. Simples, Jesus foi simples. Amém, querido? Curva a sua cabeça. Peça a Deus que cure você. Peça a Deus que sare você. Peça a Deus que Ele unja você, que coloque óleo de alegria sobre o seu coração, que te dê um renovo, que te dê ânimo, que te dê força para caminhar. Você não pode desistir. Você é um atleta de Cristo, você não pode desistir, você tem que continuar, e você precisa da força que vem de Deus. Ele disse: eu te fortaleço, eu te ajudo. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi ministrada com singeleza, com simplicidade, mas com inteireza. Ó Deus, igreja é tudo isso que nós falamos e muito mais do que isto. Igreja é coisa séria, igreja é a noiva de Cristo, é a amada de Deus. Jesus vela e cuida da sua igreja, e Ele está velando e cuidando de nós, e nós queremos ser somente igreja de Jesus, amada do Senhor. Pai querido, que essa palavra venha marcar as nossas vidas, venha tocar, e fazer a gente agir, a tomar decisão, porque não basta saber, é preciso agir. Este homem, Deus, é um modelo. Este samaritano é um modelo para cada um de nós. Aquela pousada, aquela hospedaria é um modelo vivo de igreja, porque ela se transformou, ela não era apenas uma pousada, ela virou um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de amor. Pai, que cada um de nós aqui possamos ser um samaritano, sem nome, sem título, discriminado, mas fazendo a obra de Deus, do eterno, vivendo a verdadeira religião, vivendo o verdadeiro amor. Pai querido, fala conosco, ajuda-nos a agir e não apenas ouvir. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, dê-nos um dia feliz, abençoado. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém.